Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, desculpe a voz. Ontem eu falei demais, muito menos que eu gostaria, na verdade. Esse é o dia inteiro falando. Se vocês pensam que eu falo muito aqui em vídeos de 1 hora, ontem eu devo ter falado por umas 8 no mínimo. Quarta-feira, 28 de maio de 2025. Última quarta-feira desse mês de maio tenebroso. Agora são exatamente 11 horas e 20 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel. Eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia que calor que tá, para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isso, antes de mais nada, queria mais uma vez deixar o agradecimento aqui, em especial a duas pessoas, Rômulo e o Moraes, idealizadores do Churrasco dos Guri, que aconteceu a segunda edição ontem, a primeira que eu participei, que na minha ponto de vista foi um sucesso de confraternização, foi um sucesso de resenha, a Karen estava sensacional, o clima estava ótimo, enfim. Queria agradecer também aos meus inscritos que tiveram presente lá, fizeram questão de me cumprimentar, e obrigado pelo carinho. Eu não vou citar aqui porque senão eu vou esquecer de alguém e não vai ser justo com esse, né? Mas teve ali pelo menos uma meia dúzia que compartilhou o tempo praticamente inteiro comigo e foi massa pra caramba. Trocar uma ideia, contei bastante história que muitos de vocês já sabem, outros não. Mas enfim, esse é um objetivo também deste evento, né? Resenha, confraternização, descontrair. Aos que estavam na pista trabalhando, eu só escutei, por mais churrasco como esse, porque hoje tá top, a dinâmica tá alta, o movimento tá bom, vocês têm que parar todos os dias, não sei o que, patati patatá. Talvez isso aí mostre também que somos muitos motoristas, né? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que ontem estava movimentado com dinâmica porque estava chovendo, né? No final da tarde, principalmente. Mas enfim, essa é a ideia também. Em eventos como esse, parar. Ontem foram cerca de 200, mas daqui a pouco talvez cerca de 500 motoristas. Uma mesma tacada. Com certeza o algoritmo vai sentir o efeito disso, né? Se vai transformar isso em ganhos, é outra história. Que é mesmo raciocínio em relação ao FIC-Off, né? Infelizmente, na prática, em relação a ganhos, eu não vi resultado. Mas eu vi que tá todo mundo comentando, todo mundo falando, muitos concordando, muitos discordando, muitos argumentando que não basta estar off. Que o algoritmo já entende, né? Que assim que tu finalizar a corrida, tu vai voltar a ficar online, porque ele se acostuma com esse teu procedimento, com essa tua rotina, e ele tá sempre na frente. E de certa forma, quem pensa assim, pensa com razão, porque é tudo inteligência artificial. Depois que tu faz isso 1, 2, 3, 30 vezes por dia durante uma semana, talvez não precise nem tanto tempo assim, nem tantas corridas, ele vai entender que o Daniel tá off, mas assim que ele finalizar essa corrida, ele vai ficar on de novo. Então deixa quieto que eu continuo contando com ele. Enfim, na real nunca saberemos, mas uma coisa é fato, né? A gente precisa se unir, a gente precisa pensar de uma mesma maneira, com o mesmo rumo, com os mesmos objetivos. E para isso nasceu esse grupo, para isso nasceu esse movimento. E na minha opinião foi um sucesso ontem, né? Foi um sucesso, né? Então fica a dica para você que não participou, porque não viu, não ficou sabendo, ou talvez não tenha se organizado, ou talvez tenha tido um compromisso e não pode comparecer. Procure estar no próximo, né? Faça um esforcinho aí dentro da tua realidade. Eu não sei onde vai ser ainda. A priori será sempre nas terças-feiras, na última terça-feira do mês, a priori. Mas pode ser que daqui a pouco os organizadores resolvam alguma situação diferente. Pode ter certeza que eu vou comunicar aqui
assim que tiverem definidas essas situações, enfim. Mas deixa o convite já pro próximo e pros próximos. Procure estar, né? Procure estar, acho que foi bem bacana. Vocês que nos seguem, influenciadores, é muito legal isso, porque, por exemplo, ontem eu encontrei influenciadores que eu não conhecia, né? E que também sigo e também são os meus ídolos de alguma maneira. E daí eu consigo entender o brilho nos olhos que alguns colegas, né? Alguns de vocês chegaram ontem para me dar um abraço. Pá, Daniel, eu vim aqui só por tua causa. Cara, vocês não têm noção como isso é satisfatório, é realizador. É para isso que eu vivo, como diria aquele youtuber de sucesso relativo, né? É para isso que eu vivo. Essa sensação é muito boa. E encontrar com esses caras, eu também tive essa mesma sensação quando encontrei com alguns lá. Cara, que bom que eu te conheci, eu te acompanho, não sei o que, bababá. E essa troca de experiência, troca de ideia. E daí eu sou o cara que já tenho uma bagagem. Daí ontem tinha uns rapazes lá, 20, 30 anos de idade. Teve um lá que ficou um tempão conversando comigo. E ele me colocando, Daniel, aprendi a trabalhar assim, trabalhar assado contigo, não sei o que. Eu olhei pra ele, cara, o que tu tá fazendo aqui no Uber? Desculpa te perguntar. Eu tô pagando a PUC, minha faculdade, no caso dele. Tô pagando o meu carro, me formo no final do ano que vem. E com certeza eu não vou continuar aqui dentro. Eu disse, cara, perfeito. Se for pra isso, tu tá no Uber, show de bola. Ele trabalha de manhã antes da aula, trabalha de noite depois, pra pagar a faculdade e pagar o carro. Entende? E daí tava trocando experiência comigo, enfim, entende? Eu já dei um toque pra ele, sair fora, larga disso uma vez, não é pra ti isso. Não, eu sei. Espero que ele tenha entendido a mensagem. E assim foram vários exemplos, vários colegas que trocaram experiência comigo. Teve um rapaz lá que disse que tem um roteiro pro stand-up pra mim, que já escreveu, só tava esperando uma oportunidade pra me passar. O Davis, né? O Davis, por sinal, apareceu no vídeo. Disse que tem um roteiro e tal, enfim, né? Resenha, conversa jogada fora. E faz 7 minutos que eu tô enrolando vocês, com o aplicativo ligado só no Comfort. E nem a merda me mandou, nem pra eu recusar e xingar. Então vamos ligar o X pra trabalhar e começar a correr atrás dos pés de ratos. Eu tenho pavor dessa expressão, mas enfim, sair correndo atrás dos pés de ratos e do que é meu, como diria o Rogério. Bora então. Depois liga X é aquela coisa, né? Festival de horror, merdinha de pombo, aquela coisa toda. Ai. Falei pro Inoene, Borbinha. É mais fácil falar Borbinha do que falar Inoene. Inscrito aqui no canal ontem lá no churrasco. Ele foi a primeira mensagem que eu recebi da Stephanie, lá em fevereiro, quando eu acordei, aquele dia, naquela sexta-feira, quando começou aquele bug. Eu recebi uma mensagem dele, no caso. Ele mandou mensagem dizendo, Daniel, não sei o que está acontecendo aqui. A Stephanie não tinha sido batizada ainda, na verdade, né? Não sei o que está acontecendo aqui, mas as corridas estão pagando 3, 4 km, 3, 4 reais o km. O pessoal do meu grupo tá tudo enlouquecido, não sei o que, patati patatá. E daí eu saí pra rua aquele dia mais cedo do que eu gostaria, inclusive. Vocês lembram aquele dia, né? Vocês lembram? E daí eu falei pra ele ontem, cara, desde aquele dia, todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu pego o celular é ver se tem uma mensagem tua me dizendo que a Stephanie tá no game, tá no comando. Mas não, né? Aquilo ali foi bom enquanto durou 3, 4, 5 dias, uma semana talvez. Foi bom enquanto durou. Depois disso é só chicotada. Chicotada em cima de chicotada. E pá! E todo dia. Pá! Outro dia eu falei que todo dia eu saio com a expectativa. Tá, hoje vai ser bom. Mas hoje tá chovendo, então hoje vai ser bom. Mas hoje tem sol, então hoje vai ser bom. Mas hoje tem jogo do Inter. Então hoje vai ser bom. Hoje tem show na Araújo Viana, então hoje vai ser bom. Doce ilusão. Tentando pegar aqui só pelo destino 18 pilas aqui atrás do Zafre na Rua Liberal, para levar lá pro Chácara das Pedras, Três Figueiras, no Colégio Farroupilha. Carlos Uber, ele mesmo. Carlos Uber 425, para quem não sabe. Enfim, só pelo destino, para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Meio-dia e 36.
mais aproximadamente 1 hora de trabalho, no caso, né? Como eu falei outro dia, eu sempre uso essa primeira hora como termômetro para meio que prospectar o meu dia, para saber se ele vai ser uma merda, se ele vai ser ok, se ele vai ser bom, se ele vai ser sensacional. 37 pilas na primeira hora, com chuva. O que vocês acham? Eu acho que vai ser uma merda, né? Tudo bem, não é a melhor hora. Eu sei que não é a melhor hora para fazer esse tipo de parâmetro, mas eu gosto de pensar assim. Por vezes funciona. Se na minha primeira hora eu consigo fazer mais que 50, eu tenho certeza não, né? Mas eu tenho grandes chances de fechar minha meta ali, dentro do meu horário, bonitinho, aquela coisa toda. Se é abaixo de 40, eu já sei que vou trabalhar para não passar vergonha. Gostei dessa. Trabalhar para não passar vergonha, né? Enfim, tá bem feio. Tá bem feio o negócio. Eu vim com as duas por Farroupilha, daí liguei o aplicativo ali, demorou 7 pilas. Eu estacionado ali no meio dos condomínios do Três Figueiras. Tocou 7 pilas para André da Brocha. Para André da Brocha não, para Tur Brocha, ali na Monte Serrat. Daí parei no recuo do prédio, fiquei mais uns 2-3 minutos. A André entrou em contato comigo, daí eu vou falar sobre isso agora. E ele tocou depois, sei lá. Agora 30 pila pra onde? Tristeza, vamos dar ali no meio. Pegar aqui no Hilário Ribeiro, levar lá pra Rondon. 30 pilas em 30 minutos, nada mais. Enfim, só pra concluir esse raciocínio, depois eu falo sobre a André. A André é do Objetivo Auto Benefícios. Me dá um apertão aqui que precisamos fechar uma meta aí e tal. Eu vou contar junto com o de vocês. Mas depois eu abro direitinho isso aí. Enfim, daí tocou pra pegar na Plínio, depois de uns 3-4 minutos ali na Tur Brocha, fazendo plantão no recuo, pra trazer aqui pro 925 da Independência. E eu me arrastei até aqui a Florêncio. Essa corrida vai ser a melhor do momento. 30 minutos, sim. R$30 em 30 minutos. Significa, em média, 60 pila por hora, né? É pra isso que eu vivo. 60 pila por hora ou mais. Infelizmente, essa não é mais a nossa realidade. Já faz um bom tempo. Cadê o Jefferson, merda? Cadê o Jefferson? Esse prédio, o primeiro prédio direito aqui, ó. Não conta. Ó, 18 pila pra onde? Buscar 6 minutos, nem pensar. Tô no meio de uma nuvenzinha, meia vermelha, meia laranja, meia cor de rosa, meia cor de burro quando foge. E não vão buscar longe, nem pensar. Já tocou 3 de 18, 2 com parada e essa terceira pra buscar 6 minutos. Rapazinho com down eu trouxe. Demorou quase 2 minutos pra desembarcar. Quando ele embarcou, eu pensei, vamos ter paciência, Daniel. Tive. E me orgulho disso agora, falando com vocês. No início da viagem, quando eu peguei ali a Cristóvão, ele começou vendo um reels, vendo um vídeo no celular, qualquer coisa assim. Veio ele, o rapazinho com down, com 20 anos, perguntei pra ele agora no final. E só eu acho que a cuidadora, uma senhora negra, saiu de um prédio do Moinhos de Vento, mas enfim, isso não veio ao caso. A senhora acompanhando ele para uma clínica aqui de fonoaudiologia, aqui na Tristeza, onde eu estou agora, bem na frente. E daí quando eu entrei, quando eu entrei na Cristóvão, ele começou, quando chegar na rodoviária eu vou estar louco já. Aí eu pensei, quando eu entrei na Mauá, eu pensei, olha só, eu não fiquei louco ainda. O que será que mudou? 10 pila pra onde? Mariotota, buscar Mariotota. Bate e volta, merda. Tá me enganando. Pegar a Mariotota, vou na Mariotota, deve ser nos prédios ali pra levar pro colégio. Essa hora é a hora dos colégios, né? Agora são 1h08 da tarde. Enfim, eu só queria compartilhar com vocês que eu não me irritei, eu não perdi a paciência, eu entendi a situação, porque sim, eu não sou insensível, tá, pessoal? Ontem eu comentei com os guris lá que estavam lá comigo, que você só vem que você só vem a minha pior versão, né? O cara irritado, o cara estressado,
cara xingando. De fato, eu mostro isso pra vocês. O paz e amor não vende, né? Como diz os pretinhos, e-mail de amor não engaja. O que engaja são os e-mails de traição. Você só vê a minha pior versão. Eu não sou esse cara gritão, reclamão, 100% da minha vida. Aqui, da minha vida de motorista de aplicativo, eu sou reclamão porque essa é a minha realidade. Eu sempre trouxe isso pra vocês, que se tá bom eu vou tentar mostrar da melhor forma possível, e se tá ruim eu vou tentar mostrar que tá ruim da melhor forma possível também, mesmo que pra isso eu tenha que fazer gritarias e perder a voz às vezes. 21 pila pra Jardim Medianeira, buscar 6 minutos também não, buscar 6 minutos não. Jardim Medianeira me move, mas buscar 6 minutos não. Tava tudo verdinho ali, mas vamos tentar alguma coisa perto, né? Alguma coisa mais perto. Enfim, depois o rapazinho agora no final, ele balbuciou, eu não entendi porra nenhuma que ele tava falando, mas ela traduziu pra mim, né? Ele tá te perguntando se tu vai no casamento dele, assim, mas eu vou, claro que eu vou. Com a maior honra, ele deu um sorriso e um tapinha nas minhas costas aqui. E daí eu disse, cara, coisa linda, né? Tu vê, a gente pode olhar pros dois lados uma situação como essa. Eu poderia ter me estressado, me irritado, porque ele tava uou, toda a viagem, foi de fato toda a viagem, uou. Poderia estar puto da cara, como na maioria das vezes estou, ou ter simplesmente entendido. É um jovem rapaz que tem uma situação, ele, não vou nem dizer que ele é doente, ele é especial, né? Essa é a palavra certa. Ele é especial, tem Down, eu vi pela aparência e tal, e tá vivendo o mundinho dele ali, tá tudo certo. Que bom, fiquei feliz que eu consegui chegar aqui e não ter gritaria pra trazer pra vocês. Fiquei bem feliz, tô contente comigo mesmo. Comigo mesmo. Eu só não sei durante quanto tempo isso vai durar. 13 pilas pegar no Dr. Barcelos aqui na rua do lado. Tá, fechou. Do lado de lá. Não, várias paradas não. Vai levar pro Zafari da Otto. Vai ter várias paradas. Não vamos fazer várias paradas. Vamos se valorizar, né? Tocou. República, 25 pilinhas. Pegar aqui nos condomínios da Avenida Guaíba, Vila Assunção. Tava passando pelo Rio agora aqui na altura do Timbuca, trocando mais uma ideia com a Andrea, para depois passar para vocês o que ela me passou. Eu não acreditei até agora. Eu acho que vai gostar. Então preste atenção nos próximos takes aí. A Andrea, para quem não entendeu, é a corretora lá da Objetivo Auto Benefícios. Me deu um aperto aqui, disse, Daniel, precisamos fechar uma meta aí e tal, e eu tenho uma proposta pros guri aqui que eu acho que eles vão curtir. Então, se tu, por acaso, ainda não tem seguro ou proteção veicular no teu carro, ou se está insatisfeito com a tua seguradora, com a tua proteção, ou está em vias de renovar, quer fazer uma cotação, ver se teu preço está ok, espere um pouquinho, mais uns 2 minutos aí. No próximo take, na verdade, eu vou trazer o que a André me trouxe, se tu fechar o contrato ainda neste mês, tá? Depois eu trago detalhes sobre isso, mas eu tava falando sobre o Rio, né? Eu misturei tudo, assim, o Jabá com o Rio. O Rio tá maravilhoso, esteticamente falando, com ondas, chuva batendo, uma fotografia sensacional. Linda fotografia, sensacional. Porém, quando eu vi aquilo ali, me remeteu à enchente do ano passado. E daí nem aquela chuvinha que bate de madrugada, que todo mundo diz coisa boa pra dormir, né? Nem essa chuvinha é interessante mais pra quem passou por dias como aqueles, né? Enfim, mas esteticamente, por uma bela fotografia, o Rio nesse momento, pequeno que eu não gravei, eu tava falando no WhatsApp e não consegui. Feito, deixei a mocinha aqui na Zambuja. Eu novinha, acho, não tem 12 anos de idade, deve estar fazendo cursinho pra entrar na 6ª série, pode ser? No militar tu entra no 2º grau e acho que na 5ª ou na 6ª, né? Enfim, não vem ao caso.
25 para as 2, estamos sem corrida aqui na República. Deixa eu compartilhar com vocês então o que a Andrea me falou, a Andrea lá da Objetivo. O que tá acontecendo aqui, tia? Tá todo mundo estressado, até parece eu. Enfim, a Andrea me chama, Bud, né, não sei o que, vamos dar uma força aí, nós estamos precisando fechar uma meta agora até o final do mês. Chama teus guri aí pra conhecer o Objetivo e compartilha com eles uma promoção que eu tenho para oferecer, mas só para quem fechar o contrato até o final do mês de maio, 31, que é o próximo sábado, se eu não me engano. Para quem não sabe, o Objetivo é uma empresa, Objetivo Auto Benefícios. Já falei outro dia, inclusive aqui, outros dias na verdade. Já tenho 3 vendinhas confirmadas e muito obrigado ao Felipe, ao Jonathan e ao Leonardo que confiaram em mim em primeiro momento, confiaram na Andrea no segundo momento e principalmente confiaram na Objetivo Auto Benefícios. Pois bem, para quem é cliente de outra seguradora ou outra proteção veicular e fechar a proposta até o final do mês de maio, né? Então 31, encerra-se nesse próximo sábado, como eu já falei. Isenção total da taxa de adesão, vai pagar 0. Além disso, para todos os clientes da Objetivo que fecharem então até o dia 31 de maio também, 15% de desconto na mensalidade vitalício. Se o pagamento do boleto for feito no vencimento, que é o mínimo, né? Quando tu cumpre um contrato, que tu tem um boleto para pagar, é o mínimo que tu espera, é o pagamento no vencimento. Então, se tu conseguir cumprir essa meta aí, 15% de desconto vitalício, ou seja, enquanto tu for cliente do Objetivo, manter teu contrato em dia, tu vai ter 15% de desconto. E para quem for novos clientes e fechar o contrato ainda, de novo, até o dia 31 de maio desse mês, a taxa de adesão vai ter também um baita de um desconto, que vai ser igual, na verdade, à mensalidade. E daí eu não vou dizer se vai ser 0, se vai ser 5, se vai ser 10, se vai ser 20, se vai ser 50, porque a mensalidade vai ser de acordo com o teu carro, de acordo com o teu perfil de motorista, né? Então não é um preço fixo, é um preço que vai variar de acordo com o teu veículo. Mas vai ser bem menos do que o valor real da taxa de adesão. 9 pila para URGS, não vamos dar. Não vamos dar. 9 pila para URGS não vamos dar. Então é isso, pessoal. Não tem proteção ainda. Não tem seguro no teu carro. Tá em vias de renovar. Tá insatisfeito. Procure o link aqui na descrição do vídeo. Faça sua cotação. Troca uma ideia com a Andrea, né? E ela tá lá preparada, disposta, cheirosa na pista, te esperando para te esclarecer todas as suas dúvidas. E aproveite esses benefícios aí até o final do mês de maio, até o dia 31, no próximo sábado. 0 na adesão para quem vier de nova, né, fazer a portabilidade, vier de outra, da concorrência. Baita do desconto para quem for novo. E para todos, 15% de desconto em todas as mensalidades. Basta que tu pague o teu boleto em dia. Então vamos lá, faça já a sua cotação. Feito. Teoria do recuo agora. Vamos ficar aqui até alguém me tirar. 1218, Nilo 3245. Esse aqui é o Spot, eu acho, né? Acho que é o Spot. Home Nilo, esse é o nome desse mall aqui, condomínio. Home Nilo. Já chegou alguém lá atrás, eu tenho que sair já. Esses movimentados não dá pra o cara fazer plantão, né? Enfim, depois que eu falei com vocês, esperei mais uns 2, 3 minutinhos ali na patrocínio. Eu tô com essa corrida, se ela fosse rápida, se ela tivesse sido mais rápida, teria sido boa. Porque foi 25 para 7 km. Mas acho que demorou quase meia hora. Peguei tranqueira na Nilo, peguei tranqueira no Oswaldo. Oswaldo não, na Protásio. Só por causa dessa chuva, desses amadores que não conseguem, né? Mas enfim, o que eu faço agora? Tem que almoçar, tô com fome na verdade. Mijar e almoçar. Então é isso aí, vou me arrastar até o posto
no Nemacher ali na frente do country. Se não tocar nada para ali, mijo, resolve essa questão. Almoço. Depois eu vou estar bem posicionado, pelo menos em teoria, em relação à localização, né? Bem no meio das almofadas. Bem no meião das almofadas. O problema é que ali também é um ponto de motorista aplicativo. Não tem uma vez que eu cheguei ali, não tem uns 15 no mínimo, né? O pessoal fica ali paradinho, porque tem o shopping do lado, que é o Bourbon. E tem o Iguatemi, que também não é do lado, mas é quase, né? Quase do outro lado da rua, na verdade. E tem toda aquela região ali que eu já defendi como sendo uma das de maiores demandas de Porto Alegre, né? Essa região que estou, no caso. Então sempre é um chamariz, aquele posto é bom, banheiro não precisa ficar esperando, tem 2 mictórios, então, né, já agiliza o processo. É um banheiro que não tem que pegar chave com ninguém também, é só chegar e mijar, né? Normalmente tem vaga, às vezes tá lotado, é verdade, né? Outro dia eu tive que sair dali, mijei, larguei fora, fincado, porque não tinha vaga para ficar. Mas em geral é um posto que é... E já me falaram dos lanches ali também. Já me disseram que tem um sanduíche ali que é muito bom, eu nunca comi. Faz muito tempo, perdi esse hábito de comer pastel, comer lanche na rua. Eu só almoço, o que é errado, é verdade, né? Eu deveria fazer um lanche ao longo do período, para quebrar um pouco, sim, né? Comer... Mas isso é questão para um outro podcast. Por falar em podcast, não era... Foi tudo assim aleatório, de fato mesmo, mas estava anotado aqui em algum lugar na minha cabeça que eu tenho que fazer chamada, né? Quando tu estiver vendo esse vídeo, provavelmente já vai ser quinta-feira, provavelmente já vai ser dia 29 de maio. E na quinta-feira, para mim amanhã, para ti talvez hoje, dia 29 de maio, às 8 horas da noite, lá no podcast KM Livre Podcast no YouTube, vai ter o segundo episódio, né? Dos guris lá e com a participação do amigão aqui. Então fica o convite, se tu não te inscreveu no canal deles ainda, segue lá, deixa o joinha, aquela coisa toda. E curte às 20 horas a resenha que eu tive com eles lá e tal. Trocamos ideia, falamos da Yolanda. Será que eu posso falar mais spoilers, Rogério? Não, né? Melhor não, deixa quieto. Sem spoilers, pelo menos por enquanto. Mas acho que seria impossível eu fazer uma resenha sem tocar no nome dela, né? No caso da Yolanda. Então acho que isso aí é mais do que óbvio que essa resenha aconteceu. Mas enfim, então fica o convite, né? Pra mim amanhã, de novo, dia 29, pra ti talvez hoje, mais tarde. E se tu viu esse vídeo depois do dia 29, tu viu no dia 7 de janeiro de 2027, tá tudo certo, procura lá, não tem vaga, viu só o que eu falei. Na verdade não é que não tem vaga, cara, estacionou toda atravessada aqui, ó, mas eu consigo passar aqui, ó, porque se combinar direitinho todo mundo no trânsito, eu entro de ré nessa última vaga aqui, ó, e fico pifadinho pra sair. Ah não, aqui é a área de aspiração. Então se eu vou largar o carro ali no jet oil deles, mijo, e depois eu acho um lugar pra almoçar. Tá cheio. Enfim, KM Livre Podcast, segue lá e acompanhe. Ah, mas aqui apertou, hein? Se o cara passou, eu também passo. Aqui tá ok, e ali também. Tudo certo. Agora, olha, mas tá com obstáculos esse mijo, hein? Com obstáculos esse mijo. Encostar aqui, que é bem na frente do banheiro, eu sei que o calibrador é merda. Eu sei que o calibrador é merda. Mas só vou mijar e dar ele no... Ó, pessoal, a fome é tanta, era no caso, que quando vi, quase já era. Nem apresentei pra vocês, né? Segunda-feira tava tão mal que não falei da minha galinha escabelada. Ontem foi um churrasco, né? E hoje era minha obrigação ter trazido pra vocês a minha galinha escabelada com arrozinho e feijãozinho, né? Com cenas repugnantes, que delícia, cara. Então só pra não passar batido, que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Eu cozinho muito também. Eu cozinho demais.
estagiário tá lendo meus pensamentos. Já desliguei o X, não adianta mais tocar. Eu vou pegar o celular pra vocês que agora era a hora do balaço, né? Agora era a hora da viagem. E pensei, tô afim de uma viagem agora. E tu vê como é que são os caras, né? É pra isso que a gente tem que fazer esses movimentos aí dar certo. Essas coisas dar certo, sabe? Daí no que eu peguei o celular, virei a tela assim, pra falar pra vocês isso, tocou R$62 pra Novo Hamburgo. No Tururu. Eu não consegui nem respirar. Já apareceu aí, encontramos outro motorista. Cara, não é possível que tem gente que ache uma boa corrida fazer agora, 3 horas da tarde, com uma merda que esteja aqui por R$62 pra ir pra Novo Hamburgo. Bom, essa é a minha opinião, tá? Dizia 1,26 o valor do minuto pelo aplicativo ali, o Gigo, e eu não vi o valor do quilômetro. Eu não consegui ver, só sei que era vermelho a relação da hora e do minuto pra essa corrida. Mas tudo bem, ela podia ter... mas alguém aceitou de qualquer maneira, essa é a questão, né? Alguém aceitou essa corrida, essa é a questão. Às vezes o cara vai por 90, 100 pila para Novo Hamburgo, já vai com raiva, porque sabe que vai voltar por 40, 50 às vezes. Agora se o cara vai por 62, volta de graça. Volta vazio. Volta batendo lata. Essa é a minha opinião. 5 para as 3 da tarde, estou aqui no Vicente da Fontoura. Acabei de trazer 2 senhoras lá do Hospital Banco de Olhos. E... enfim. Daqui a pouco eu já vou achar que é uma boa ideia ter ido pra Noia. Mas eu não tive nem tempo né? Encontramos outros motoristas. E foi, já era. Quando vi, já era. Como tem bunda mole nesse trânsito, né? Por favor, puta que pariu. É só pegar qualquer avenida em direção ao centro, no meio da tarde, num dia chuvoso, num dia útil, como por exemplo a Cristóvão Colombo. Tu não vai passar raiva no trajeto, tu vai passar muita raiva. A não ser que tu seja um bunda mole também e esteja conformado com a situação. Puta que pariu. Quando eu entrei no Alberto Bins, debaixo do viaduto até chegar na Doutor Flores, eu fui me arrastando atrás de 2 SUV que não sabia o que fazer mais. Era uma na esquerda e uma entre a direita e a do meio, andando a meio por hora, trancando as 3 faixas, se arrastando, provavelmente procurando vaga ou não, sei lá. Sei que só na hora que eu cheguei ali na frente da Caixa Econômica, ali um pouquinho antes de chegar no Renner, eu consegui me desvencilhar e sair daquelas 2 merdas. Daí quando eu entrei na Riachuelo pra largar aqui na Marechal, peguei um Cliozinho branco, não sei se era de colega, acho que não é pelo modelo do carro, né? Não sei se entra, enfim. Também andando assim, ó, ele não sabe, não sei o que tá fazendo na rua. Sem contar Cristóvão lá na altura do hospital militar também, que o pessoal para atualizar todos os WhatsApp na esquina com a Benjamin. Daí fico ali, ó. E aquela sinaleira tu para 3 vezes nela. Que raiva. Esse é o problema de quem trabalha de dia, né? Não tem como escapar dessas bunda mole, dessas tranqueiras, infelizmente. 4h15 da tarde. Tô no modo pet agora. X de Comfort desativado, porque eu vou aproveitar que vim aqui para Marechal e já comprei, né, no meio dessa tranqueira toda, nesse meu trajeto que eu trouxe lá numa daquelas ruazinhas ali próximo da Anitta, Senador Primo Beck, bairro Boa Vista, até aqui no Casa Marechal. Eu já comprei o cupom do Baratão. Eu vou abastecer aqui no posto da Loureiro. Esse aqui que tem esse aqui com a patrocínio, estou chegando agora já. Comprei 20 litrinhos a 5,45 litros de gasolina comum. Vou abastecer ali. Eu não precisaria, talvez, abastecer. Ah não, hoje sim, com certeza. Estou com 3 pauzinhos, autonomia de 70 km. É isso aí, eu terei que abastecer já mesmo. Então essa gasolina provavelmente que eu vou colocar agora, muito provavelmente vai me durar todo o resto do dia de hoje e o dia de amanhã. A não ser que eu saia de Porto Alegre amanhã para fazer viagens longas e tal. E talvez eu tenha que colocar alguma coisa. Mas enfim, então fica a dica, se não conhece o aplicativo Baratão Combustíveis ainda, procura lá na sua loja de aplicativos, baixe lá. Aqui na descrição do vídeo tem um código de indicação, coloca lá
tu vai deixar cada litro que tu abastecer pelo aplicativo, tu vai deixar um centavo aqui pro amigão. Sim, cada centavo importa, né? Mas o mais importante que isso é o desconto que tu vai ter. Por exemplo, nossa gasolina, esse posto aqui tá 6,09 a comum e eu abasteci a 5,45, utilizando o desconto do aplicativo e um código de desconto também, que hoje eu usei do Rogério do Uber, que vai ter vencimento. Em algum momento esse desconto vai acabar, mas de qualquer maneira, só por 5,65 já tá. Baratão, amigo? Baratão? É. Baratão, Só os 5,65 já tá valendo. Aí tu chega no posto, tu avisa o frentista que tu vai pagar o baratão, ele vai vir com o celular, vai escanear teu QR Code, no caso o meu, né? E daí vai liberar a bomba ali, no caso agora 20 litros de comum pra mim. Passou batida, eu acho que já coloquei uma mensagenzinha lá do Insta hoje. Se quiser carregar as compras, pede o Comfort, lá no Zafre mais cedo. Zafre da Ipiranga. Agora tocou no Rissul, uma corridinha boa pra fazer 12 pila pra 1 ponto não sei que km, é uma mínima no Comfort com 4,75, acho que é isso. A relação perfeita, R$4 por quilômetro, se eu não me engano. E mais um pouquinho, então é mais de um e pouco, né? Então eu não tô louco. Enfim, vou pegar, não sei se vou pegar. É uma Comfort no Rissul, aqui da Cristóvão Colombo, pra levar pra Ceará. 664. Mas isso é menos de 1 quilômetro, com certeza. 664 e no final eu tô aqui essa aqui, Olinda. E aí na frente a Avenida Benjamin Constant. E outra coisa que tava passando batido, mas ainda tem tempo de falar. Agora às 7 horas da noite, agora são 5 para 5 da tarde, só para registrar. Às 19 horas no estádio Beira-Rio, o Internacional recebe o Sport Clube Bahia pela 6ª rodada da primeira fase, ou da fase de grupos, né, da Copa Libertadores da América. E jogo decisivo, enfim, hashtag secamos juntos, só para não passar batido. Mas eu não saio como descolorado, não. Granal não tenho dúvida disso. Acompanhe ali, né? Se cabe uma corneta. O rapaz ontem veio me dizer que deixou de me seguir lá atrás. Deixou de me seguir lá atrás. Lá atrás, sei lá, 5 anos atrás, não sei quando foi isso. Quando eu fiz uma piadinha com 1 minuto de silêncio. Na época, bêbado em casa, com um copinho de martelinho de qualquer desse aí. Quando o Edilson, lembra o Edilson do Grêmio? Foi pra TV depois do título 1 minuto de silêncio para o Inter que tá morto. Lembra disso? Virou meme e tal. E daí eu fiz a piadinha no Instagram na época. Ou no short, acho que foi isso. O rapaz ontem me dizendo, porque eu deixei de te seguir, fiquei 3 meses sem se ver teus vídeos por causa disso. Vai te cantar. Eu falei pra eles, cara, se não for a corneta, o que sobra pra nós, torcedores, né? É só a corneta, velho. Mas enfim, registrando então às 19 horas, jogo do Inter, já foram recusados 3 corridas com sucesso. Padre Cacique 891. E os guri conseguiram marcar pro mesmo horário o Disney Nice, patinação no gelo, espetáculo do gelo da Disney, no ginásio do Gigantinho. Pra quem não sabe, ginásio anexo ao estádio do Beira-Rio. É muita falta de organização, né? Vamos combinar, tia. E agora, Rissul, tem compras ou não tem compras? Com compras eu não levo, mesmo que a corrida seja sensacional. Não me interessa. Sem compras vamos dar. Cadê o passageiro, tia? Não vi o nome. Eu não sei nem quem é, na verdade. Se é homem. Enquanto isso, tu pode manobrar de Ciela. E o pior de tudo, não, é o contrário, assim mesmo. Fechou a bolsa. Peguei uma corrida ali na Bordini, 25 pila aqui pro Barril Branco, na Paulino Teixeira. Cresci o zóio, né? Baixei a guarda, não fiz filtro, só fui buscar. Cheguei ali, peguei nesse corrida, mas tá parado me esperando na frente do prédio. Que delícia, quanto tempo que não falta uma corrida de 25 pila aqui dentro do travesseiro na hora da chuva, né? Tem uma dinâmica de 8, 9, uma coisa assim. Iniciei a corrida. É ela? Nem lembro da cara dela mais. Chegou. Já trouxe. Depois eu continuo a história. No fim deu tudo certo e nada resolvido. Eu ia falar mal da moça.
Eu não gostei que ela deixou a mochila dela no meu carro. Na real foi isso. Tava com a sensação que ela ia explodir a qualquer momento. Não, mentira, não era essa a minha preocupação. É que, como eu tava tentando contar, eu fui pego pela pegadinha da parada, né? Eu só me iludi com o valor. E foi uma viagem boa de qualquer maneira. Principalmente pelo que eu não rodei, né? Que foram o quê? Uns 3 km para R$25. E agora eu vou pegar 26 aqui na lancheria do parque para levar para Quintino Bocaiúva. Mas a moça, então, eu tava ali na Escola Uruguai no take anterior. Ela desceu. Só vou lá dentro. Não gostei dessa frase. Eu já tinha avisado pra ela, então, quando eu descobri ali, vi, tem uma parada aqui na Escola Uruguai, moça. Isso aí, vou pegar meu pequeno, dizendo. Eu disse, putz, ainda é pequeno, né? E nem era tanto, já tem uns 8, 9 anos de idade. Daí eu só falei pra ela, só pra te avisar, tá? A parada é até 2 minutos. Eu só espero que ele já esteja pronto e tal. Falei pra ela, tipo, assim, né? Eu faço isso sempre. Sempre quando tem a parada, eu aviso, né? Alguns não gostam, alguns acham que eu tô apressando. Já pediram pra cancelar, inclusive. A corrida já me pediram pra cancelar a continuação. Tem de tudo. Mas em geral o pessoal não tá tudo certo. E foi por causa dela, assim, não, mas tô acostumado, tá tudo certo. Ele vai estar pronto lá e tal. Daí cheguei ali, ela me fez entrar dentro do pátio da escola ali, onde eu tava falando com vocês. Tu já pode ir manobrando, isso que eu não gostei, sabe? Tipo. Mas ok. Tudo certo, ela foi lá rapidão, voltou. Não deu nem tempo de eu falar mal pra vocês, ela já tava dentro do carro de novo. E ficou só uma história pra eu contar. E, só pra não passar batido, apesar disso eu dei nota 5 pra ela. A moça super educada, o gurizinho também super educado. Me desejou uma boa noite e boas corridas pro senhor, diz ele pra mim. Isso é uma coisa linda, querido. O guri bem educado, a mãe provavelmente uma pessoa bem educada também, de fato, pelo menos comigo foi. E tá tudo certo, né? Faz parte do processo também. Na final de contas, ela só pediu parada porque os aplicativos, né, permitem que o passageiro faça isso. Apesar de eu discordar plenamente, completamente dessa ferramenta, but sempre quando eu vejo isso antes eu não pego. Cheguei aqui na lancheira, pegar Davi. Eu acho que vai estar lotado o Beira-Rio. E também eu acho que vai ter uma turma que não vai chegar lá. Agora são 6h20 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Eu tô aqui na Jaime Teres para atravessar aqui a Nilópolis, pegar ali na Amélia Teres, meu corridinho, 30 pilas ali pra Rua dos Burgueses, no Partenon. Eu fiquei uns 10 minutos parado aqui na Barão de Ubá antes de aceitar essa corrida, recusando como se não houvesse amanhã corridas, principalmente para a Zona Sul de Porto Alegre, porque ninguém está fazendo a Zona Sul de Porto Alegre essa hora por motivos óbvios, né? E só que só pro Beira-Rio eu devo ter recusado umas 15. Beira-Rio, Mãe de Deus, Hospital Mãe de Deus, o pessoal marca pra lá, né? Pra convencer o motorista que não tá ligado no que tá acontecendo. Enfim, eu acho que vai estar lotado. Essa é a minha constatação. E nada mais. Que tranqueira, tio. Esse trânsito, dia de chuva, dia de jogo do Inter em Porto Alegre, no bairro Bela Vista, tá tudo parado. Aqui, ó. Vontade que eu tenho de passar pela calçada aqui, ó. Mas essa é muita ignorância da minha parte. Porque tem o carro estacionado na direita. Essa aqui é a Rua Lavras, a Avenida Lavras. E daí tranca tudo, ó. O pessoal vindo de lá para pegar Vicente, provavelmente. E daí o pessoal daqui, no sentido Zona Leste, digamos assim, não consegue porque tem um magrão estacionado no proibido, por sinal, só para não passar batido e trancando todo mundo. Mas enfim, essa é a realidade, essa é a realidade de Porto Alegre em dias de chuva, principalmente em dias de jogo do Inter. Eu já tive no hashtag Secamos Juntos só pra não passar batido. Agora eu vou provocar, começar a fazer corneta com os colorados. E aceito corneta, tá tudo certo, tá? Depois que o rapaz me falou ontem que saiu durante um tempo do meu canal só porque eu fiz uma piadinha, eu falei hoje já isso, né? Já falei, acho já. E por sinal já estive aqui onde estou agora. Na verdade, 50 metros atrás eu estive no 3245 Danilo mais cedo. E agora eu trouxe a moça aqui pro 3361, que é o residencial que tem anexo ao Home Nilo. Esse aqui chama Nilo Square. Anexo não, vizinho. Não sei se são do mesmo empreendimento.
Mas enfim, agora são 7h30 da noite e parou de tocar corrida Comfort aceitável. Agora só tá vindo os refúgios com distância. Até então, cada vez que ligava o aplicativo vinha... Achava uma boa pra fazer. Sim, achava uma boa pra fazer. Agora, a última que eu fiz foi de X, quando eu tava lá na Travessa Vileta, ali no Jardim Botânico. E só fiz porque ela tava pifada pra mim, que me trouxe pra cá, e porque também tava bem paga, por incrível que pareça. Pagou 24 pila pra uma corrida que eu peguei ali na Afonso São Martinho, no Jardim do Salso, e trouxe pra cá. Mas agora parou. Eu tô próximo do Guatemi e vou ter que ligar X, né? Só que eu sei aqui, né? Aqui quando tu liga X, primeiro vai vir todas as Gravataís, Alvoradas e Viamão que estão penduradas no sistema há dias e ninguém quer pegar, para depois começar a vir alguma outra corrida que seja aceitável para fazer para dentro da região central e também com um preço razoável, mesmo que ainda esteja com dinâmica. Agora tá baixinho, na verdade eu tô bem no limite da nuvem, mas lá no meio dos puff tá 5, 6, 7 por aí. E tava chamando bem. Foi bom o final de tarde, como nos velhos tempos, de fato, porque a chuva ajudou, a demanda do jogo do Inter ajudou, a cidade trancou e eu consegui fugir de tudo isso. Da tranqueira, no caso, né? Fiquei aqui na Bela Vista, ali fiz umas 2 ou 3 corridas curtinhas de 20 e pouquinhos no Comfort, com mais 15. Depois eu fui lá para Burgueses, acho que foi a última vez que eu tinha falado aqui. Depois eu peguei mais uma corridinha boa da Tecnopuc ali para Travessa Vileta, que deu mais uns 22, 23 pilinhas. E depois por último essa corrida para cá. Foi bom, eu gostei. Diante do que está acontecendo aí nos últimos dias, 27 para onde? Mário Quintana. Para buscar onde? No Bourbon. Não, nós não vamos pro bairro Mário Quintana. De Comfort, 17, não vi quanto que tá a dinâmica ali. Mas vai estar gorda, 27 pila aqui para Quintana. Ah, sei lá. Mas enfim, não vou para Mário Quintana só. Daí eu vou me afastar do movimento todo. A cidade está bem movimentada ainda. Em dias de jogo em Porto Alegre, é legal que nesse horário, enquanto o jogo está acontecendo, só tem mulher, né? Andando de aplicativo, né? Não é nenhum... É só uma constatação, tá, pessoal? Eu nunca dei preferência para carregar homem ou mulher, ou velho, enfim. Não levem para esse lado, mas é uma curiosidade. E quando vem um homem nesses horários, é um alienado a futebol, né? E tu vê na cara que o cara muitas vezes pergunta, inclusive, quem tá jogando. Só que depois ali das 8h30, quando começa a aproximar o fim do jogo, daí começa o pessoal voltar, ou ir, ou sei lá. E tem a demanda da saída do estádio também, né? Que eu não preciso ir até lá. Nós eu posso aproveitar uma possível dinâmica na região do Praia de Belas, por exemplo, na região da Getúlio Vargas. Não necessariamente o pessoal que sai do jogo, mas o pessoal dali mesmo que se movimenta, da própria Cidade Baixa, quem tá vendo em bares. Então, ainda tem lenhazinha pra queimar no dia de hoje. Só preciso me posicionar melhor agora. Vou ligar o X, vou finalizar essa conversa aqui. Vou ligar X e vou tentar ali uma corrida pro centro, ou pros puff no caso, né? Off definitivo, 100% desligado. O aplicativo com sucesso. Acabei de acessar a OTA, a última corrida eu trouxe para Massô. Se tocasse alguma coisa eu ainda faria. Mas chega por hoje, 10h38 da noite. Depois de muito tempo. Meta batida. Corri atrás hoje, como há muito não conseguia correr, não tinha condição psicológica para correr. E fui recompensado por isso. Tudo bem, essa chuva ajudou. O estagiário teve que se render e largar uma dinâmica agora de noite em horários não previstos, né? O jogo do Inter também ajudou. Consegui pegar na Cidade Baixa 2 corridinhas com mais 12 que deram um up também de demanda dinâmica vinda do estádio do Beira-Rio, né? Porque lá tava vazio o negócio. Os colegas estavam tudo empilhado na... Eu já vi essa cena ridícula lá atrás, numa outra galáxia, longe da civilização.
Os colegas tudo resenhando, fazendo ponto na Silveira. Ali faltando meia hora de um jogo acabar. Eu vi, ninguém me contou. E esperando a boa, né? Mas naquela época era diferente, porque a gente não sabia pra onde ir, então estourava lá 3, 4.0 às vezes, dependendo do jogo, dependendo da quantidade de gente que tinha no estádio. E realmente, às vezes a corrida era boa, às vezes não. Mas enfim, interior do evento, né? Eu não faço evento, eu passo longe, fujo. E às vezes eu acho que eu acerto, às vezes eu erro, às vezes eu perco oportunidades, eu reconheço isso. Teve um sábado desse aí que eu me neguei tanto, quando vieram 9 horas da noite eu tinha 400 pila. E depois quando eu cheguei em casa, os comentários dos colegas no vídeo, coisa de um mês atrás, fiz 700, fiz 750, peguei uma corrida de 60 pra Cidade Baixa, a partir de não sei da onde, sabe, umas corridas. Claro, o cara que se dispõe a enfrentar a tranqueira e achar passageiro na multidão, também é recompensado por isso. Também é recompensado por isso. Mas eu não me disponho mais. Essa saúde eu não tenho mais. Para entrar em tranqueira e procurar passageiro numa multidão. A última vez que fiz isso foi num Rap em Cena, uns 2 ou 3 anos atrás. E foi boa a corrida, eu lembro que eu achei o rapaz. Ele tava saindo ali da Harmonia. E daí ele me esperou. Ele me falou, eu tô na frente na rua tal, na Augusto Carvalho, né? Eu disse, cara, acha um número aí, tudo pelo chat. Eu trancado na Aureliano pra chegar ali. E a corrida era tipo 25, 28 reais ali pro centro, pra Duque, se eu não me engano. Eu sempre pensando, né? Se esse cara se der conta, ele vai a pé. Não se deu conta, daí lá pelas tantas ele achou um número da rua, né? Cara, eu achei um número aqui, número tal, tá? Então para aí na frente e me espera. E o cara não era daqui, depois eu descobri. Ele tava parando na casa dos amigos e tal. Enfim, não conhecia porra nenhuma. Mas ali eu perdi uns 10, 15 minutos naquela função. E sempre pensando, se eu perder essa corrida, tá, tudo bem, poderia achar outra lá dentro, poderia. Mas se eu perder essa corrida, eu perdi, sei lá, 15 minutos da minha vida. E talvez a oportunidade de ter feito esse valor na Cidade Baixa, por exemplo. Então eu acho que os eventos são interessantes de se posicionar relativamente próximos e longe o suficiente de uma possível tranqueira. No caso da Araújo vai para Independência, no caso do Beira Rio fica no bairro Praia de Belas, Menino Deus, né? Para lá da Getúlio, por exemplo, que a nuvem sempre chega. Mas entrar nas filas para procurar passageiro, aquela coisa toda, isso aí não é pra mim. Mas enfim, não sei porque eu tô divagando sobre isso agora, não fiz isso hoje. E mesmo assim eu fechei minha meta. Tô extremamente cansado, fazia tempo que eu não trabalhava até esse horário. Ultimamente tem parado 8h30, 9 horas. Segunda-feira parei 3, 4 horas da tarde, não lembro. Ontem então nem se fala, né? Ontem nem liguei o aplicativo, liguei pra sair daqui, não consegui porra nenhuma, foi vazio. Então é isso. Obrigado pelo vídeo de hoje. Muito obrigado aos meus amigos. Esqueci a frase. Muito obrigado pra você que chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhe suas redes sociais e que não for eu faço imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E o Colorado ganhou, tá? Então por isso que não tem corneta. Parabéns aos colorados, conseguiram de virada a vitória sobre a Bahia. Estão classificados em primeiro lugar no grupo da morte da primeira fase da Copa Libertadores. E agora tem que aguardar o sorteio na próxima segunda-feira para saber seu adversário na fase de oitavas de final. Eu não sei porque que eu tô falando isso, porque com certeza tu já sabe disso, né? A não ser que tu seja um alienado a futebol. Se tu for um alienado a futebol, isso é o que menos te importa.